Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre suporte mecânico à circulação. Aula 1, Introdução. Falar de suporte mecânico à circulação envolve também, eventualmente, falar de suporte respiratório ao indivíduo. Normalmente são situações em que há necessidade de substituição temporária da função respiratória e ou cardíaca em pacientes que apresentam falência respiratória e ou cardíaca refratária e de forma aguda, como por exemplo nas pneumonias virais, nas miocardites virais, ou eventualmente nos processos crônicos que vão evoluindo com piora gradativa, como nos pacientes que evoluem com hipertensão pulmonar, entre outras situações, com necessidade eventualmente de transplante, onde então as instituições de suporte mecânico à circulação permite a ponte ou para o planejamento de uma estratégia de tratamento para esse paciente ou para a sua eventual recuperação em algumas situações agudas em que há a possibilidade de resolução da patologia em questão, ou eventualmente para uma ponte para o transplante daquele órgão que se encontra em estágio final de lesão. A nomenclatura é vasta, os nomes às vezes são redundantes, mas existe, por exemplo, para sinonímia de suporte mecânico à circulação, as diversas nomenclaturas que envolvem o oxigenador de membrana extracorpóreo ou o suporte da vida extracorpóreo ou o suporte mecânico à circulação, que são basicamente sinônimos e envolvem desde o balão intraórtico de contrapulsação, o dispositivo de assistência ventricular e assim sucessivamente. Como vamos falar, vários outros exemplos, várias outras modalidades de dispositivos para assistência mecânica, tanto à circulação quanto à respiração do paciente. E isso envolveu, ao longo dos últimos anos, o estabelecimento de condutas éticas na tentativa de se abortar a indicação desses dispositivos para pacientes que eventualmente não teriam condição de restabelecimento da sua condição de vida normal por impedimento ou impossibilidade de alguma forma de conseguir um transplante ou eventualmente paciente em estágio final de uma doença oncológica. Então, entre os casos recuperáveis ou os candidatos a transplante são aqueles pacientes que teriam uma indicação melhor e os irrecuperáveis eventualmente deveriam, segundo as avaliações éticas de moralidade, entre outros aspectos, ter essa indicação melhor definida ou eventualmente não feita por causa da baixo retorno, onde alguns autores denominaram essa situação de ponte para lugar nenhum. Né? Não, é uma situação em que o paciente não vai conseguir ir para casa, não vai conseguir melhorar e também não vai conseguir o transplante, ele tem uma doença terminal. E, enfim, então a sobrevida nos pacientes com insuficiência respiratória refratária, que são submetidos ao suporte mecânico à circulação, pode eventualmente girar em torno de 60%, e naqueles com falência cardíaca em torno de 40%, desde que consigam estabelecer a sua a conduta do passo seguinte para a correção do defeito que lhe causou a alteração hemodinâmica ou respiratória que ele, da qual ele sofre. Entre os dispositivos mais utilizados e com melhores resultados no desfecho de pacientes necessitando de assistência de suporte mecânico, tanto à respiração quanto à circulação, os oxigenadores de membrana extracorpóreos
são os exemplos que se disseminaram durante bastante tempo e até hoje ainda são bastante úteis, né, principalmente nos países mais desenvolvidos. A modalidade de suporte à respiração, ela tem uma denominação chamada VV-ECMO, ou seja, é retirado o sangue através de uma cânula no sistema venoso do paciente, que direciona esse sangue para uma bomba extracorpórea, e essa bomba vai direcionar o sangue do paciente a um oxigenador de membrana. Esse oxigenador, após a troca gasosa, direciona então, através da energia impulsionada pela bomba que direcionou esse sangue para o próprio oxigenador. Então o sangue retorna ao paciente ainda no sistema venoso dele, fazendo com que que esse paciente receba o sangue previamente oxigenado através da passagem pelo oxigenador extracorpóreo. Existe também o VA, que ele é o ECMO que vai dar suporte mecânico ao paciente, tanto através da ação mecânica, quanto também da oxigenação do sangue do paciente. Ou seja, no primeiro exemplo, o VV-ECMO, o paciente normalmente ele não tem deficiência de bomba, é o paciente que tem a falência respiratória grave e precisa de um suporte para a manutenção da sua vida enquanto ele espera a resolução ou o transplante de pulmão ou alguma outra esperança que possa resolver o problema dele. Enquanto isso, o VA-ECMO é uma derivação veno-arterial, onde o sangue é retirado do território venoso do paciente e, através de um circuito igual ao anterior, o sangue é bombeado de volta à circulação do paciente, fazendo com que esse paciente receba o sangue oxigenado. E nesse caso, geralmente, quando o ECMO veno-arterial ele é periférico, normalmente o sangue é drenado de uma das femorais, uma das veias femorais, e devolvido pela artéria femoral unilateral ou contralateral até uma posição dentro da aorta, que normalmente é próximo da artéria subclávia esquerda. E assim esse sangue oxigenado ele vai se misturar ao sangue oriundo do ventrículo esquerdo, fazendo com que haja uma oxigenação, uma mistura desse sangue oxigenado pelo oxigenador de membrana extracorpóreo com aquele proveniente do ventrículo esquerdo. Existe também a modalidade VPA. Nessa modalidade, o sangue é drenado de alguma região venosa do paciente, geralmente também a femoral, ou até do átrio direito do paciente, e ele é bombeado através do sistema parecido, passa pela cânula de drenagem, bomba de circulação extracorpórea, direciona esse sangue para o oxigenador de membrana e dali o sangue retorna para o paciente, só que nessa modalidade, o VPA, o sangue volta para a artéria pulmonar. Dessa forma, existe um bypass em relação ao ventrículo direito. É uma bomba que pode ser com oxigenador ou não, se o paciente tem um pulmão bom, saudável, e apenas o ventrículo direito está deficiente, então o paciente, a bomba, o suporte mecânico é feito apenas para auxiliar o trabalho do ventrículo esquerdo, jogando um sangue que foi extraído do território venoso na artéria pulmonar, e assim o sangue vai passar pelo pulmão para ser oxigenado lá. Se por acaso esse paciente tem uma deficiência pulmonar importante associada, então, além desse trabalho, o sangue também é previamente oxigenado, ele passa pela bomba, pelo oxigenador, recebe o oxigênio em troca por CO2 e volta oxigenado para a artéria pulmonar do paciente.
Então, normalmente, esses dispositivos eles contam com uma cânula venosa, da onde o sangue é drenado pelas cânulas pelo conduto até a bomba normalmente é uma bomba que funciona com mecanismo de centrífuga. É uma centrífuga que tem uma energia que trabalha às custas de efeito eletromagnético, e a energia oferecida a esse aparelho faz com que essa bomba de centrífuga gere uma energia, transforme essa energia em energia mecânica. A energia mecânica faz a centrífuga girar, e isso gera uma força centrífuga que faz impulsionar o sangue em direção ao oxigenador, e esse fluxo então ele passa pelo oxigenador, troca os gases e vai para o paciente, ou sendo devolvido em território venoso ou em território arterial, como foi descrito anteriormente. Existe a possibilidade, então, desse mecanismo não ter o oxigenador sendo utilizado, se a necessidade é apenas do suporte mecânico à circulação, sem necessidade de suporte respiratório. Normalmente esses dispositivos eles não contam com reservatório. Isso faz com que, além de todo esse dispositivo ter uma capacidade muito menor do que, por exemplo, a circulação extracorpórea utilizada na cirurgia cardíaca, isso gera uma menor área de contato do sangue com superfície estranha. Também essa superfície diminui mais ainda porque não existe o reservatório, não há necessidade do reservatório. Portanto, há menos volume, né? Não há necessidade de volume para preencher aquele sistema no momento da instalação do mesmo. Isso também gera uma menor reação inflamatória sistêmica, e o tempo de circulação ele acaba sendo menor também do que no aparelho de circulação extracorpórea, que possui um trânsito mais longo para esse sangue que está circulando ali. De qualquer forma, ele também vai precisar do uso de heparina, mas em doses menores, como a gente vai ver mais tarde, para que não haja formação de trombos, já que esse contato do sangue com a superfície estranha vai gerar, embora em muito menor proporção, vai gerar também a ativação de fatores de coagulação, plaquetas, inclusive a deposição de proteínas no circuito com atração de plaquetas, no mesmo modo como acontece na circulação extracorpórea da cirurgia cardíaca. Aqui também, como dito, em menor proporção, vai acontecer também essa adesão de proteína à superfície do dispositivo, dos componentes do dispositivo, e essas proteínas ali aderidas vão funcionar como atração para plaquetas que vão aderir, vão agregar, vão ser ativadas e vão gerar, se não for tratado adequadamente, a ativação de trombina e a formação de depósito de fibrina, eventualmente obstruindo as vias de passagem, o oxigenador de membrana, prejudicando o funcionamento do dispositivo então. Como foi mencionado, a necessidade da instalação de uma bomba ou de um sistema mecânico de suporte à circulação corre por conta da instalação de desequilíbrio hemodinâmico importante, normalmente choque cardiogênico, e principalmente como consequência do infarto agudo do miocárdio, mas também podendo ser eventualmente causado por outras condições, como miocardite viral,
como a miocardiopatia puerperal e outras condições que podem levar à degeneração hemodinâmica severa com dificuldade de resposta ao tratamento clínico normal, habitual. Então, para pacientes que apresentem a pressão arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercúrio, aumento da frequência cardíaca importante, alteração do estado mental, extremidades frias, elevação da concentração de lactato, prejuízo no índice cardíaco e aumento na pressão de oclusão da artéria pulmonar. São sinais e sintomas que servem tanto para você indicar a instalação do suporte mecânico, quanto também para ser acompanhado, ser monitorizado na evolução, saber se o suporte está sendo adequado, se existe necessidade de se manusear para mais ou para menos aquele suporte que está sendo oferecido ao paciente. E embora procedimentos novos, equipamentos relativamente recentes na história da medicina, são aparelhos que vêm sucedendo uns aos outros na tentativa do aperfeiçoamento e do melhor resultado hemodinâmico através da utilização deles. Então, a manutenção de um acompanhamento através de monitorização eletrocardiográfica, ecocardiográfica, radiografia, para ver como é que está o estado vascular pulmonar, como que está a gasometria do paciente, e o acompanhamento da resposta a cada utilização de cada um desses sistemas de suporte, assim como a avaliação no acompanhamento para ver se há necessidade de se associar outras ferramentas terapêuticas. Nesse diapositivo é possível ver no pé dessa figura, bastante interessante, a descrição de várias técnicas, ou a menção de vários dispositivos e da capacidade de cada um deles em oferecer o débito cardíaco ao paciente, desde o balão de contrapulsação intra-aórtico, que pode oferecer até 1 litro adicional de débito cardíaco, até a membrana extracorpórea de oxigenação, o dispositivo de Impella, entre outros. Com a instalação da falência de bomba, ocorre a gradual evolução de hipotensão. Essa hipotensão leva à diminuição da perfusão periférica e também coronariana. Isso leva a uma maior deficiência contrátil com piora progressiva num ciclo vicioso em que a hipotensão causada pela insuficiência de bomba faz com que haja redução do fluxo coronariano, que piora mais ainda a eficiência contrátil e fazendo com que haja uma gradativa piora, então, funcional, com diminuição da fração de ejeção, com retenção de líquido ao final da sístole, que vai se somar com o volume diastólico chegado do átrio e assim aumentando o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, que vai ainda aumentar o consumo de oxigênio. Então a coisa vai se somando uma a outra e fazendo com que haja um espiral de piora progressiva. A utilização inicial de inotrópicos com a intenção de se melhorar a contratilidade miocárdica muitas vezes auxilia nesse melhoramento funcional, fazendo com que haja uma melhora na fração de ejeção e assim uma redução no resíduo final da sístole, com diminuição progressiva do diâmetro ventricular. Muitas vezes a resposta é inadequada e há necessidade eventual de utilização de vasoconstritores para melhorar a pressão de perfusão tecidual e também melhorar a pressão de perfusão das próprias coronárias, que faz com que haja uma melhor oferta de oxigênio a esses tecidos. Mas, quando a resposta também é inadequada aos vasoconstritores, o que acontece é que os inotrópicos
que tem a função ou objetivo na sua utilização de melhorar a contratilidade miocárdica, acaba causando também um aumento no consumo de oxigênio. O vasoconstritor, que tende a melhorar a perfusão coronariana e periférica, quando utilizada de forma muito intensa, sem melhora na capacidade de fluxo sanguíneo coronariano, isso faz só aumentar o consumo de oxigênio, já que o ventrículo vai começar a trabalhar, ou vai continuar trabalhando, contra uma pós-carga cada vez maior, devido à vasoconstrição já provocada pela fisiopatologia do choque, aumentada pela ação dos vasoconstritores. Isso aumenta tanto o consumo de oxigênio, como diminui também a oferta de oxigênio tecidual, se o efeito vasoconstritor é muito importante. A pós-carga, ela tende a ser reduzida na tentativa de melhorar o volume sistólico do paciente, uma vez que a distensão progressiva do ventrículo esquerdo vai fazer com que haja uma piora progressiva na sua eficácia contrátil. É importante lembrar que, pela lei de Frank-Starling, os sarcômeros eles vão aumentar a sua capacidade contrátil à medida que aumenta o estiramento das fibras, mas isso tem um limite, a partir do qual o efeito que vinha melhorando, ele acaba começando a piorar de novo, devido ao fato de haver um estiramento excessivo. No suporte mecânico à circulação, o que acontece, né, quando o equipamento utilizado é o balão intraórtico, é que existe uma tentativa de se melhorar o balanço entre oferta e consumo de oxigênio. O balão intraórtico ele é acoplado a um eletrocardiograma que vai fazer com que haja insuflação do balão intraórtico logo depois da contração miocárdica. Normalmente, ou a onda R do complexo QRS ou a onda de pulso causada pela contração do ventrículo, pela sístole, dispara a insuflação do balão intraórtico. Isso faz com que, logo após o final da sístole, ao fechar a válvula aórtica, ocorre a insuflação do balão intraórtico. Isso faz com que haja um refluxo do sangue na raiz da aorta, aumentando a pressão diastólica na raiz da aorta, melhorando a perfusão coronariana e também melhorando a perfusão para o setor superior do corpo. Ao terminar a fase diastólica, antes de haver a sístole ventricular, o balão ele desinsufla e o ventrículo vai contrair contra uma aorta com pressão diminuída, fazendo com que o seu trabalho seja otimizado, já que ele vai consumir menos oxigênio por contrair contra uma pós-carga diminuída. Dessa forma, uma tendência a melhorar tanto a oferta de oxigênio, já que na fase diastólica de enchimento coronariano, o balão intraórtico está aumentando a pressão na raiz da aorta, né? E no momento da sístole, o balão já está desinsuflado, então a sístole ventricular ela vai consumir menos energia, menos oxigênio. E a instalação do balão intraórtico é feita normalmente através da punção e cateterização da artéria femoral com ascensão ou introdução do catéter até próximo à subclávia esquerda, e o balão intraórtico fica posicionado ali e vai funcionar através do mecanismo mencionado. A insuflação do balão é feita através da injeção automática pelo aparelho de gás hélio no interior do balão. Esse balão, esse gás ele é inerte e tem pouca viscosidade, então ele é utilizado com essa finalidade. O disparo é feito, como foi dito,
ele é feito através da percepção da onda R ou da onda de pulso e gera um aumento da pressão na raiz da aorta, favorecendo a sístole coronária, o fluxo coronariano. O momento ideal da insuflação é no momento do nó dicrótico do paciente. Se por acaso a insuflação estiver acontecendo em momento diferente desse, é importante que haja a adaptação do aparelho a essa situação que é a mais conveniente para o paciente. É o momento em que se inicia a fase diastólica. Como a sístole ocorre com o balão desinsuflado, no momento em que a parede da aorta ainda encontra-se no momento de uma complacência um pouco aumentada devido à insuflação prévia, ocorre uma facilitação ao trabalho ventricular e um aumento do volume sistólico em torno de 30%. Isso também faz com que haja uma redução em torno de 15% do consumo de oxigênio por causa da diminuição do trabalho sistólico, do trabalho miocárdico, frente a uma pós-carga reduzida. E há também melhora na perfusão cerebral e renal. Existem limites à utilização do balão intraórtico, assim como contraindicações. Um dos limites é que o balão intraórtico, como ele produz um aumento máximo em torno de 30% no débito cardíaco, se esse débito cardíaco tiver diminuído demais no momento da sua instalação, 30% de muito pouco muitas vezes não vai ajudar muito. Então, existe a necessidade de ter algum débito cardíaco aí presente para que haja algum auxílio de peso na utilização do balão intraórtico. E as contraindicações à sua utilização são principalmente a insuficiência aórtica, presença de aneurisma de aorta e presença de placa friável de ateroma na aorta, que pode ser deslocado e provocar isquemia em vários setores possíveis do corpo humano. A relação entre a contrapulsação da aorta e o batimento cardíaco e a frequência cardíaca vai depender de quão grave é o paciente. Essa relação pode ser de 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, assim sucessivamente. Eventualmente, o disparo do balão intraórtico também pode ser causado, como foi dito, pela onda do traçado de pressão arterial ou nos pacientes que possuem marca-passo pela espícula do marca-passo. Mas o importante é que tem que coincidir com o nó dicrótico. Devido à escassez de trabalhos com evidência científica mais robusta, o balão intraórtico tem entrado nos últimos tempos em crise na sua preferência junto à classe médica. Existe a utilização cada vez mais frequente de outras técnicas e o balão intraórtico tem entrado em certo desuso, sendo que quando do seu lançamento em medicina era considerado classe 1. Hoje nos Estados Unidos é considerado classe de recomendação 2A e na Europa classe de recomendação 2B. A avaliação da resposta hemodinâmica à sua utilização é feita através da avaliação da pressão arterial, do índice cardíaco, eventualmente da pressão pulmonar. A resistência vascular sistêmica pode piorar quando a resposta é inadequada, a presença de oligúria, a não correção ou melhora da saturação venosa de O2, a elevação da concentração de lactato, são os parâmetros importantes que devem ser avaliados no acompanhamento do paciente com balão intraórtico, que, como dito, é um procedimento de suporte mecânico à circulação como ponte para a resolução da causa do choque do paciente. Se o paciente não estiver respondendo adequadamente, estiver havendo piora clínica, há necessidade do suporte mecânico formal através dos
recursos mais modernos e eficazes. Esta revisão sistemática de 2015, comparando o balão intra-aórtico com pacientes de controle sem a utilização de suporte mecânico ou comparando o balão intra-aórtico com outras modalidades de suporte mecânico a ventrículo esquerdo, não mostrou diferença na mortalidade de 30 nem de 60 dias e também não mostrou diferença no tempo de internação desses pacientes. Na mesma revisão sistemática, foi feita a meta-análise para comparar os desfechos relacionados a índice cardíaco, pressão arterial média e pressão de artéria pulmonar ocluída. Em relação ao índice cardíaco e pressão arterial média, não houve diferença, porém, em relação à pressão de artéria pulmonar em cunha, houve, na verdade, um favorecimento em relação ao grupo controle, principalmente nos pacientes que não receberam nenhum tipo de suporte mecânico. Então, nesses pacientes, a pressão em cunha de artéria pulmonar, ela parece que cursou melhor nos pacientes que não utilizaram nenhum método de suporte mecânico. Nesse guideline de 2018, publicado pela Sociedade Europeia de Cardiologia, eles consideraram que não se deve recomendar, de rotina, o balão intra-aórtico nos pacientes com choque cardiogênico devido à elevação, a infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST. Portanto, é um recurso que ficaria reservado aos pacientes onde não há possibilidade de realização de procedimento percutâneo ou da cirurgia de revascularização miocárdica de forma emergencial. Nesse trabalho publicado nesse ano de 2020, sobre a tendência atual da utilização de suporte mecânico à circulação, observa-se que há uma tendência à redução da utilização desses sistemas a partir de 2010, tanto a diminuição da sua utilização, principalmente do balão intra-aórtico, mas também uma mudança na escolha, na preferência dos procedimentos utilizados, havendo uma gradativa elevação na utilização do dispositivo de Impella e também uma mudança em alguns paradigmas, como, por exemplo, a partir de 2012, a utilização dos suportes mecânicos em pacientes mais jovens e de forma mais tardia. Isso provavelmente foi o motivo da maior incidência de pacientes que permanecem mais tempo em ventilação mecânica, maior utilização de droga vasoativa, maior necessidade de diálise e uma tendência a maior mortalidade também. O mesmo trabalho compara a mortalidade de 30 dias para pacientes de controle, pacientes de Impella e pacientes com balão intra-aórtico. Na comparação dos pacientes que utilizaram o dispositivo de Impella, comparando com o controle, eles apresentaram uma menor mortalidade. A mortalidade dos pacientes de controle foi 79,4% contra a mortalidade de 40,9% nos pacientes que utilizaram o dispositivo de Impella CP, com uma diferença estatisticamente significativa. Na comparação entre o controle e o balão intra-aórtico, não houve diferença significativa. É importante notar que a comparação foi feita nesse gráfico com do dispositivo de Impella, foi utilizado o Impella CP, um modelo do dispositivo que tem um fluxo sanguíneo maior do que o primeiro modelo lançado, que foi o V.2.5. Existem vários modelos do dispositivo de Impella, todos são de instalação percutânea e têm a função de dar suporte mecânico ao ventrículo direito ou ao ventrículo esquerdo, sem auxílio à função respiratória. Não tem oxigenador de membrana. O LP Impella ele vai suportar, vai auxiliar, vai oferecer suporte mecânico ao ventrículo esquerdo. Ele é introduzido pela artéria subclávia ou femoral
e é introduzido até o ventrículo esquerdo. Uma parte dele, uma luz dele termina no ventrículo esquerdo e aspira o sangue do ventrículo esquerdo e injeta através de outra luz na aorta ascendente do paciente. As contraindicações à sua utilização são a doença da válvula aórtica e a arteriosclerose aórtica. O RP-Impella substitui ou auxilia a função do ventrículo direito. Ele é introduzido através da veia femoral e a sua extremidade vai até a artéria pulmonar. Ele tem uma via de drenagem no átrio ou veias cavas, ou veia cava, e uma luz que é a luz de injeção, de retorno do sangue na artéria pulmonar, substituindo assim, ou auxiliando assim, ou oferecendo suporte mecânico ao ventrículo direito. Essas são as várias modalidades de instalação do oxigenador de membrana extracorpóreo. Em algum lugar do corpo, no sistema venoso, é colocado uma cânula que vai servir de dreno. Esse dreno ele é conectado à bomba que vai fornecer uma força aspirativa. É uma bomba normalmente de centrífuga que faz com que haja a produção de uma pressão negativa que auxilia a chegada do sangue venoso do paciente a ela bomba. Ela então bombeia esse sangue até o oxigenador e esse oxigenador vai fazer a troca do CO2 por oxigênio, devolvendo o sangue oxigenado e sem CO2 ao paciente. Existem vários monitores nesse sistema, a pressão antes da bomba, entre a bomba oxigenadora e entre o oxigenador e o paciente são verificados, assim como alguns dispositivos oferecem a possibilidade de aspiração do sangue que sai do oxigenador para avaliação do conteúdo de oxigênio e da adequação, então, do fornecimento de oxigênio ao paciente. Existem as formas de processo onde o sangue é retirado de uma veia e devolvido ainda no sistema venoso apenas para a oxigenação desse sangue, num paciente que tem as funções ventriculares adequadas e precisa apenas da ventilação, da substituição da função respiratória. Existem as formas que o bypass de um ventrículo ou de outro, onde a ação da bomba é justamente auxiliar no trabalho desse ventrículo bypassado, fazendo com que parte do sangue que seria direcionado a ele seja então jogado já oxigenado na artéria posterior a esse ventrículo. Se for o ventrículo direito que está deficiente, então o sangue ele é injetado na artéria pulmonar, e se é o ventrículo esquerdo que está deficiente, o sangue é administrado na aorta, de preferência na aorta ascendente. Existe também a possibilidade da canulação de vasos cervicais, tanto jugular quanto a veia cava superior, e através dessa manutenção desse processo é feita a aspiração e devolução do sangue previamente oxigenado e diminuído do seu CO2. Existe uma preocupação importante com as formas de utilização em que a cânula de aspiração e drenagem se encontra muito próxima da cânula de injeção e devolução do sangue oxigenado no paciente, uma vez que a drenagem pode incluir parte do sangue que chegou da circulação extracorpórea, e assim esse sangue vai recircular, diminuindo a eficiência do processo. A versão veno-venosa da oxigenação por membrana extracorpórea tem o objetivo de dar suporte apenas à respiração. A respiração que está comprometida de forma aguda, como por exemplo numa pneumonia viral, numa agudização de uma doença pulmonar crônica grave,
suporte a uma pneumopatia grave, terminal, sem perspectiva de melhora, enquanto aguarda a possibilidade de um transplante pulmonar, por exemplo. A gravidade do comprometimento pulmonar é feito por vários scores, entre eles o score de Murray avalia essa gravidade, esse comprometimento pulmonar, através de 4 parâmetros principais: a relação entre a pressão parcial arterial de O2 e a FO2, o valor de PIP necessário para manter uma saturação adequada, a avaliação de comprometimento pulmonar através de quadrantes afetados, observado em radiografia de tórax, e a avaliação da complacência pulmonar. Na tabela, vemos aqui esses parâmetros e os seus limites para a graduação de gravidade, e é possível perceber que a relação entre pressão parcial e FO2, dado ali em kPa, pode ser transformado em milímetro de mercúrio, multiplicando esses valores por 7,5. Entre as indicações da versão veno-venosa da oxigenação por membrana extracorpórea, a principal é a síndrome de angústia respiratória grave, que sem a oxigenação extracorpórea pode ter uma mortalidade superior a 40%. E a sua gravidade é manifesta pela diminuição da relação entre pressão arterial de oxigênio e a FO2, que quando menor que 100 mm de mercúrio é índice de extrema gravidade, além da necessidade de manutenção de pressão expiratória final positiva acima de 5 centímetros d'água. É observado que, quando iniciado precocemente, o resultado do pós-operatório de enxertos e de transplante desses pacientes é superior. Em pacientes de transplante, a utilização da oxigenação por membrana antes, durante e após a cirurgia levam a resultados superiores. Durante a cirurgia, a oxigenação por membrana extracorpórea pode reduzir a resposta inflamatória, além de diminuir a disfunção do enxerto após a cirurgia, que, quando utilizando a circulação extracorpórea convencional da cirurgia cardíaca, por exemplo, essa disfunção ela acontece de uma maneira mais frequente. Em relação à modalidade utilizada no pré-operatório, pode ser utilizada a veno-venosa, a veno-arterial ou a veno-artéria pulmonar, como vai ser comentado posteriormente. Porém, no intraoperatório, só a veno-arterial deve ser utilizada, uma vez que é frequente a necessidade de manipulação do coração e a necessidade também de ventilação monopulmonar. É preciso ter atenção para o maior risco dos pacientes imunossuprimidos, os pacientes que eventualmente apresentem história ou evolução com acidente vascular encefálico hemorrágico, pacientes de idade superior e os pacientes com índice de massa corpórea acima de 40 centímetros por metro quadrado. A oxigenação por membrana extracorpórea veno-venosa para geração de fluxo e troca de gases é feita através de duas funções. Uma feita através da veia femoral, colocando a ponta da cânula a nível de junção entre veia cava inferior e átrio direito, e a outra funcionando e introduzindo a cânula através da veia jugular interna até a sua junção com o átrio, a junção da cava superior e o átrio direito. A primeira punção é utilizada para drenagem do sangue venoso, e a segunda para reintrodução do sangue já passado pela cânula até a bomba do oxigenador, que impulsiona, cria uma pressão negativa para trazer o sangue do átrio direito para o oxigenador e impulsiona esse sangue para o oxigenador propriamente dito, e do oxigenador esse sangue é devolvido
até a junção do átrio direito com a veia cava superior. Nesse caso haja alguma impossibilidade da punção da veia jugular inferior, há a alternativa de se puncionar a veia femoral contralateral e introduzir a cânula até o átrio direito. Então, nessa modalidade, a drenagem é feita a partir da veia cava inferior e a devolução em átrio direito. É importante lembrar que existe um certo bypass que acontece nessa modalidade, devido ao fato de que nem todo o sangue que vai passar pela veia cava inferior vai ser aspirado para o oxigenador extracorpóreo. Portanto, uma parte é introduzido no sistema de suporte, mas uma parte segue a circulação normal para se juntar posteriormente ao sangue oxigenado pelo suporte extracorpóreo. Também existe a possibilidade de algum grau de recirculação, uma vez que, pela proximidade das cânulas, uma parte do sangue que retornou ao corpo do paciente do oxigenador pode ser de novo aspirado por ele e ir se juntando ao sangue não oxigenado ainda. Portanto, existe o bypass e existe a mistura da recirculação de um sangue que já passou pela oxigenação extracorpórea e vai passar de novo. Em pacientes que apresentem alteração da pressão arterial pulmonar, pacientes com hipertensão pulmonar, a técnica de bypass do ventrículo direito ou de suporte ao ventrículo direito pode ser feita tanto através da modalidade veno-arterial, onde é retirado o sangue da veia cava, como mencionado ainda nesse diapositivo, e retornando esse sangue tanto na artéria pulmonar quanto na artéria aorta. Em pacientes que eventualmente apresentem dificuldade de manter uma saturação adequada, é possível a introdução de pressão positiva aspirada final em pacientes intubados ou a possibilidade de transfusão para aumento da capacidade de transporte de oxigênio. Uma das opções para diminuir a recirculação do sangue devolvido pelo oxigenador ao paciente é a utilização da cânula de Avalon. Essa cânula ela tem duas lúmens, um dos quais tem perfurações distais e um pouco proximais, que vão coincidir com a distal com a veia cava inferior e a proximal com a veia cava superior. E existe um outro lúmen cuja saída deve coincidir com a entrada do átrio direito, de forma que a injeção ou a devolução do sangue ao paciente deve coincidir com a entrada do átrio, e a pressão que esse fluxo vai provocar vai direcionar esse fluxo para a válvula tricúspide. Essa cânula de Avalon ela permite que haja menos recirculação de sangue, já pré-oxigenado pela passagem anterior pelo oxigenador externo, permite mais mobilidade ao paciente, menor risco de infecção, já que foge da região inguinal do paciente, a punção é feita através da veia jugular interna, e devido à existência de dupla luz, duplo lúmen, existe uma maior resistência, uma limitação do fluxo por causa do menor calibre de cada um desses lúmens. Portanto, há vantagens e desvantagens. No método tradicional, veno-venoso da oxigenação extracorpórea, já existe uma certa limitação do fluxo, uma vez que essas cânulas elas têm um calibre que não é tão grande assim para penetração via jugular interna, para devolução do sangue. Então,
já existe uma certa restrição ao fluxo. E na cânula de Avalon, apesar de ter essa vantagem de menos recirculação, menor risco de infecção, mas tem uma limitação maior ainda do fluxo. Em relação à modalidade veno-arterial, as indicações são principalmente aquelas relacionadas à falência de bomba, tanto de ventrículo direito quanto de ventrículo esquerdo. E o objetivo do suporte é permitir a recuperação das falências agudas ou das agudizações de insuficiência cardíaca crônica, ou permitir tempo para planejamento de estratégia terapêutica, ou para destinar o paciente ao dispositivo de assistência ventricular prolongado, que pode permitir que o paciente vá para casa com o dispositivo, e até permitir tempo ao paciente receber o transplante dele. A necessidade de descompressão do ventrículo esquerdo para a diminuição do seu consumo de oxigênio é uma preocupação em relação a essa modalidade. Essa descompressão é importante para que haja redução do diâmetro do ventrículo e, assim, um menor acúmulo de líquido no momento diastólico final, ou seja, um menor volume diastólico final de ventrículo esquerdo, que vai permitir, assim, um menor consumo de oxigênio e uma função contrátil mais adequada. Porém, na instalação do dispositivo de assistência ventricular, essa descompressão ela pode ser realizada. O dispositivo de suporte mecânico à circulação, do tipo oxigenador de membrana extracorpórea, pode ser tanto periférico quanto central. O periférico é instalado através de uma punção femoral à beira-leito, enquanto o dispositivo de assistência ventricular tem que ser feito através de procedimento cirúrgico com toracotomia. O ECMO central ele consegue produzir uma maior sobrevida para que o paciente tenha uma melhor aceitação e um melhor desfecho após a instalação tanto do dispositivo de assistência ventricular quanto do transplante. Em relação ao ECMO central, comparando o ECMO central com o periférico, o central ele oferece mais vantagens de sobrevida. Existe também a preocupação na assistência da parada cardiorrespiratória no paciente com a utilização da oxigenação por membrana extracorpórea, que pode eventualmente sofrer danos na utilização de desfibrilação, massagem cardíaca externa, e é um ponto a ser considerado nos cuidados desses pacientes. Há a necessidade do atendimento, há a necessidade da avaliação do bom funcionamento do aparelho antes da execução de manobras intempestivas, mas eventualmente a instalação e o diagnóstico da parada cardiorrespiratória deve ser tratada de maneira convencional. Então, reforçando, a principal indicação do ECMO veno-arterial é a falência cardíaca, cuja mais frequente causa é o choque cardiogênico, cuja maior causa é o infarto agudo do miocárdio. Porém, qualquer falência cardíaca que seja refratária ao tratamento convencional clínico, mesmo com ou sem a instalação de balão intra-aórtico, a instalação de algum suporte mecânico à circulação é uma necessidade se o paciente tem perspectiva de retorno à função neurológica, à qualidade de vida, se ele tem uma idade adequada, uma perspectiva de sobrevida adequada. E as principais causas do choque cardiogênico, então, só rememorando, são o infarto agudo do miocárdio, a miocardite viral, a miocardiopatia periparto, o choque pós-cardiotomia. Então, são situações em que
não há resposta terapêutica, o paciente permanece em choque cardiogênico e até que ele retorne à sua função anterior ou que ele tenha um tempo para resolução através da instalação do dispositivo de assistência ventricular ou transplante, esse paciente pode e deve, quando possível, ser mantido em oxigenação de membrana extracorpórea do tipo veno arterial. As contraindicações são principalmente acidente vascular encefálico hemorrágico, a hemorragia importante e de difícil hemostasia e a insuficiência aórtica. Deve-se ter cuidado com os pacientes que tenham contraindicação para o uso de heparina, pacientes com câncer, com doença oncológica em fase terminal, é uma contraindicação relativa. A obesidade pode impossibilitar a instalação do procedimento ou mesmo a impossibilidade de, pelo tamanho do paciente, não se conseguir um fluxo adequado. Mas esses pacientes que não têm perspectiva de resolução do quadro básico ou que vão ter, por algum motivo, contraindicação ao transplante, seja por doença oncológica ou por outro problema qualquer. Então, a oxigenação extracorpórea deve ser avaliada do ponto de vista ético, uma vez que isso pode ser considerado aquela definição que alguns autores chamam de ponte para lugar nenhum, como naqueles pacientes que têm insuficiência renal em estágio terminal, insuficiência hepática, pacientes que vão ser submetidos ao procedimento para manutenção da vida, mas que eles não têm como suportar a manutenção de todo o arcabouço da logística para se manter com o suporte mecânico à circulação. É mais difícil você retirar o suporte mecânico à circulação num paciente que eventualmente se depara com o fim da sua possibilidade de cura, do que evitar o início do tratamento. Isso é uma decisão bastante difícil, tem que ser feito em conjunto com a equipe médica, o paciente, seus familiares. A utilização do oxigenador de membrana extracorpóreo na modalidade veno-arterial, então, tem o seu fluxo produzido por duas punções. Uma punção na veia femoral, com o avanço da cânula até a junção entre a veia cava inferior e átrio direito, e uma punção na artéria femoral, com o avanço da cânula até a artéria ilíaca. Alguns serviços fazem a punção venosa de um lado e a arterial do outro, na tentativa de reduzir riscos de síndrome de compartimento ou alguma outra complicação vascular por punção de artéria e veia do mesmo lado. Outra coisa que pode ser feita na tentativa de se evitar manipulação excessiva de vasos de membros inferiores é puncionar a artéria subclávia ou axilar para fazer a via de retorno através desses vasos. Mas, classicamente, as punções são feitas, então, a punção de drenagem na veia femoral, com a extremidade distal da cânula na junção entre veia cava inferior e átrio direito, e o retorno sendo através da veia femoral com a extremidade distal da cânula a nível de artéria ilíaca. Essa disposição do retorno do sangue oxigenado proveniente do oxigenador extracorpóreo faz com que haja uma mistura do sangue, desse sangue proveniente então do oxigenador com sangue proveniente do ventrículo esquerdo em algum ponto da aorta. Essa junção produz uma delimitação de área com melhor oxigenação, que é aquela que provém do oxigenador externo, com uma área de menor oxigenação, que é aquele proveniente
que tem maior influência daquele fluxo proveniente do ventrículo esquerdo. Isso faz com que haja o surgimento em alguns pacientes do que é chamado síndrome de Arlequim ou síndrome norte-sul, onde alguns pacientes, devido à deficiente oxigenação da parte superior do corpo, apresentam uma sudorese nessa região. E nesses pacientes, é aconselhável que, se for fazer a coleta de sangue arterial para dosagem, para exame dos gases sanguíneos, que seja feito a coleta no membro superior direito, que tem menos influência do sangue proveniente do oxigenador externo, e assim dá uma visão mais confiável da oxigenação da parte superior do corpo, inclusive a circulação coronariana e cerebral. Eventualmente, para que se evite essa diferença mais exuberante da oxigenação da parte superior em relação à parte inferior do corpo, então, muitas vezes, alguns usuários, alguns prestadores de atendimento à saúde, utilizam uma derivação da cânula de entrada, de retorno do sangue na aorta, uma derivação para átrio direito, fazendo com que esse fluxo melhor oxigenado seja dividido, uma parte vai para a aorta, uma parte vai para o átrio direito, e assim esse sangue melhor oxigenado que entra no átrio direito vai passar pela circulação pulmonar e atingir o coração esquerdo, e quando o ventrículo esquerdo bombear o seu conteúdo, vai ter uma saturação de oxigênio melhorada. Nessa derivação, ocorre o risco de o sangue que chega ao átrio direito, proveniente do oxigenador externo, ele pode ser de novo aspirado pela via de drenagem, que se encontra ali na junção entre a veia cava inferior e o átrio direito, fazendo com que haja recirculação do sangue que já passou pela bomba, pelo oxigenador externo, vai passar de novo. Além disso, como o átrio direito tem uma resistência menor que a aorta, existe a possibilidade de haver um aumento do fluxo, uma divisão desigual, desequilibrada, uma quantidade de sangue maior indo para o átrio direito, aumentando o fluxo sanguíneo pulmonar, com riscos inclusive de levar à hipertensão pulmonar mais tarde, e também aumentar a chegada de uma pré-carga mais volumosa ao coração esquerdo. Além disso, como a aorta tem uma resistência maior à ejeção do fluxo proveniente do oxigenador externo, existe o risco de uma diminuição significativa do fluxo sanguíneo bem oxigenado para a aorta, dificultando assim, prejudicando a oxigenação da periferia. Então, existe tanto o risco de aumentar a pré-carga, tanto para ventrículo esquerdo quanto para ventrículo direito, nessa derivação de sangue chegando ao átrio esquerdo, ao átrio direito, proveniente do oxigenador, mas também existe o risco de uma pós-carga aumentada nos pacientes que recebem aquele fluxo em aorta, que vai se juntar com o fluxo proveniente do ventrículo esquerdo. E isso pode levar à distensão do ventrículo esquerdo devido ao maior pós-carga que ele vai enfrentar. Os pacientes que apresentam essa distensão do ventrículo esquerdo devido a esse aumento dessa pós-carga, podem necessitar do auxílio de inotrópicos. Os inotrópicos podem conseguir uma melhor contratilidade miocárdica, melhorando então a facilidade, o fluxo sanguíneo para a aorta proveniente do ventrículo esquerdo. Eventualmente, há necessidade da utilização de dispositivo de Impella, que pode auxiliar na drenagem do ventrículo esquerdo e, ao mesmo tempo, injetando esse sangue drenado em aorta ascendente. Outra conduta que pode ser feita para reduzir a demanda de oxigênio por esse ventrículo, causada pela maior resistência vascular periférica, pelo aumento da pós-carga, é a tentativa de reduzir a pressão arterial.
No paciente que apresenta falência do ventrículo direito, com ou sem hipertensão pulmonar, o sangue é drenado do átrio direito, passa pela bomba que gera essa pressão negativa para aspirar esse sangue do átrio direito e impulsioná-lo em direção ao oxigenador, onde é feita a troca gasosa, e assim direcioná-lo para a devolução do sangue oxigenado em artéria pulmonar. No caso dos pacientes que têm falência do ventrículo direito, mas o pulmão é saudável, eventualmente pode ser feita a utilização da circulação com a aparelhagem do oxigenador de membrana extracorpórea, mas sem o oxigenador, que vai funcionar como um dispositivo de assistência ventricular direita, que pode inclusive servir de ponte para a instalação posterior do próprio dispositivo de assistência ventricular. Eventualmente, nesses pacientes, pode ser feita a utilização de cânula de duplo lumen com a utilização de catéter que é introduzido, e a entrada, a drenagem do sangue é feita por uma das luzes, um dos lumens dessa cânula, aspirando o sangue do átrio direito, e a ponta distal do lumen, do outro lumen dessa cânula, injetando o sangue na artéria pulmonar. Esse é um mecanismo que pode ser utilizado no paciente que pode então ser mais livre para deambular e ter uma mobilidade melhor. Apresento nossas fontes. Terminamos aqui a primeira parte da apresentação sobre suporte mecânico à circulação, a introdução. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado.